Eu quero propor um rápido exercício de reflexão a vocês. Se vocês tivessem que elaborar uma lista com os nomes mais importantes da história das pessoas, quem seriam essas pessoas? Eu acho que até consigo adivinhar alguns desses nomes. Eu aposto um monte de homem branco privilegiado, não é mesmo? Estradas, hospitais, indústrias, escolas. Trabalhadores do Brasil! Mas esse ainda não é o ponto. Vamos pensar nessa lista que você acabou de criar na sua cabeça. Quantos desses personagens são mulheres? Negros. Existe alguma possibilidade de algum deles ser um indígena? Silêncio, invisibilidade e apagamento são traços comuns de uma narrativa que geralmente privilegiaria os chamados grandes heróis nacionais. Uma história quase sempre sem trabalhadores, quase sempre sem camponeses, com certeza sem mulheres e sem indígenas. Uma história que não mais me interessa. Meu nome é Rafaela Rocha e esse é o primeiro episódio da primeira temporada do Consciência Histórica. A luta por demarcação das mulheres indígenas, da luta das minhas irmãs, mulheres negras que vieram antes de nós. Quem construiu a Teba de 7 portas? Nos livros estão o nome dos reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casa de lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Cada página é uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava a conta? Tantas histórias, tantas questões. Quando a gente fala que a história ela é feita pelos vencedores, isso tem uma parte de verdade muito grande, porque ela foi feita para poder narrar os grandes feitos daqueles que dominam. Isso é um fato, se a gente considerar as histórias narradas, as histórias oficiais e aquilo que nós aprendemos, por exemplo, nos manuais escolares, nas datas cívicas, nas datas comemorativas e assim por diante. A história tem uma matriz muito eurocêntrica, tanto é assim que nós sabemos detalhes sobre a mitologia grega, a mitologia romana, mas quase nada, por exemplo, das narrativas do mundo africano ou dos povos e das culturas originárias aqui das Américas, dos povos indígenas. Então isso indica um pouco da maneira como a história vem sendo construída e narrada. Mas nós temos que tornar essa história, para narrar essa história, como sendo uma história nossa, como sendo uma história vivida por gente como a gente, e não simplesmente por aqueles que são protagonistas dos órgãos públicos, aqueles que são detentores do recurso financeiro, aqueles que são detentores do recurso cultural e econômico de uma sociedade. Então, a história tem que ser mais plural para poder ser mais democrática. As perguntas propostas no poema Perguntas de um Trabalhador que Lê e a fala do professor José Alves tocam em duas noções muito importantes para a reflexão histórica. A primeira delas diz respeito à noção de agência histórica, ou seja, a capacidade que todos nós temos de agir sobre o nosso tempo. E a segunda está diretamente relacionada à ideia de que a história é, antes de tudo, uma narrativa. E durante muito tempo, os sujeitos da história foram vistos como aquelas pessoas sem as quais nada de importante ou significativo aconteceria no mundo. Homens poderosos como monarcas, presidentes, generais, definindo o destino de nações e do mundo. Mas, reparem,
Desde o começo do vídeo, nós estamos afirmando que qualquer ser humano é um agente histórico. Todo mundo faz história e tem a sua própria história. Mas por que algumas histórias parecem ter mais importância do que as outras? Por que, por exemplo, sabemos tão pouco sobre as mulheres cientistas? Na verdade, as mulheres vêm fazendo ciência há muito tempo. Na minha área, as mulheres é que tocam o chão do laboratório, né? Mas por que é que elas são, então, estão menos representadas em postos mais altos nessas universidades, por exemplo? Elas são minoria quando a gente vai ver a quantidade de professoras que passaram em concursos públicos, né? Aqui eu tenho um número para mostrar. Afinal, por que 37% dos docentes da USP são mulheres apenas e por que só 3% das mulheres negras conseguem se estabelecer como pesquisadoras e professoras nesse país? A gente tem que pensar, né? Toda e qualquer minoria, seja ela relacionada à classe social, raça ou gênero, ela estará em desvantagem em relação ao que é dominante ou normativo em determinadas sociedades e ambientes, né? Como a gente vive uma sociedade patriarcal e a gente está falando de ciência, que emergiu como uma profissão predominantemente masculina, ser uma cientista mulher representa basicamente nadar contra o estabelecido até então. Então a gente sabe que ao longo da história as mulheres foram impedidas durante muito tempo de estudar, pois ficavam restritas a papéis voltados aos cuidados de casa e dos filhos. Por isso e por conta do nosso sistema patriarcal, onde os homens possuem privilégios sobre as mulheres, ouvimos falar menos dessas mulheres que estão fazendo ciência. Eu queria falar de um efeito chamado efeito Matilda, que foi cunhado por uma historiadora da ciência americana chamada Margaret Roster. Ela fala que esse efeito Matilda trata-se de um efeito social que vai renegar o reconhecimento ao trabalho científico de mulheres, que costuma ser frequentemente atribuído aos colegas homens dessas cientistas, né? Um exemplo clássico que muita gente conhece é a Rosalind Franklin. Rosalind Elsie Franklin ficou conhecida no meio científico por seus trabalhos sobre a difração do raio-x e sobre a sua grande descoberta da estrutura helicoidal do DNA, ganhando até mesmo o título póstumo de Mãe do DNA. Trabalhos como o de Rosalind foram atribuídos a outros colaboradores, homens como Hudson e Crick, colegas de laboratório, parceiros e até mesmo cônjuge. Como mencionado pela pesquisadora Renata Pereira de Felipe, o silêncio de pesquisas e descobertas feitas por mulheres cientistas é conhecido como efeito Matilda. E ao longo da história, foram inúmeros casos em que nós, mulheres, tivemos nossas obras e legados científicos diminuídos por um homem. Por exemplo, a gente fala muito de Dom Pedro, do processo de independência, mas fala-se pouco da Leopoldina. E o papel da Leopoldina nesse processo? Ela era muito mais afeita às questões de Estado do que o próprio Pedro I, que tinha uma imagem de uma pessoa muito relapsa quando ele se torna o príncipe regente. No entanto, essa narrativa do Dom Pedro, independência ou morte, prospera em filmes, em livros, em uma narrativa enorme. E nós sabemos que, mesmo dentro do grupo dos vencedores, tem vozes silenciadas, como esse exemplo que eu dei agora. Então, se a história ela é feita pelos vencedores, o trabalho dos historiadores, das historiadoras, dos professores e professoras é problematizar e fazer com que vocês, com que todos nós, né, pessoas da sociedade, possamos olhar com muita crítica, com muita desconfiança em relação a essas informações que nos são passadas. Porque essas histórias, elas são feitas para encobrir outros relatos,
encobrir resistências, encobrir gestos de rebeldia. E o trabalho... Por isso, romper com os padrões de uma história patriarcal e excludente significa dar vazão a outras vozes e narrativas. Pensar, sobretudo, sobre quais são os limites da história ensinada nas escolas e reproduzida nos livros didáticos. A gente olha, por exemplo, 1500, descobrimento do Brasil, isso significa o quê? Significa o encobrimento de histórias anteriores. Significa, por exemplo, não reconhecer saberes, existências e sociedades de outra natureza. Então a gente vai legitimando a conquista territorial do país e que essa conquista não foi feita de uma única vez. Ela foi sendo feita à custa de muita violência. Então, nesse sentido, a história é escrita pelos vencedores. Mas o nosso trabalho é lembrar que existe o contrário disso. E com isso, ajudar e estimular um pensamento de resistência. E para isso, não basta dar a voz aos especialistas. Todo diálogo sobre educação que se pretenda democrático ou transformador deve levar em consideração a fala de nós, estudantes. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jainara e sou indígena Cariri Chocó. Então, a falta de inclusão social é um problema enorme pra gente. Se a gente quiser algo, a gente tem que lutar muito. Durante todo o meu tempo de escola, os indígenas eles eram vistos assim, como uma história muito bonita, uma história muito clichê. No Abril Indígena, eles sempre faziam uma festa, como se fosse a coisa melhor do mundo, como se os indígenas não tivessem sofrido tanto que sofreram, entendeu? Então era tudo muito superficial e realmente só era falado ou no Abril Indígena ou na parte da história, mas coisa muito pouca, mal era incluído os indígenas ali. Então não foi valorizada e hoje em dia eu até fico mais feliz por estar sendo mais visto, pelo pessoal estar procurando saber mais e procurando entender melhor como é ser um indígena e como foi ser um indígena antigamente. Esse interesse pelas culturas indígenas do passado e do presente, que a Jainara identifica nos dias de hoje, é fruto de muita luta e organização dos povos indígenas, de homens e mulheres, jovens e adultos, que desde a Constituinte de 1988 têm lutado pelos interesses e sobrevivência dos povos originários do Brasil. Além disso, políticas afirmativas como a Lei 10.369 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008 estabeleceram a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira e indígena na grade curricular da educação básica. Num país como o Brasil, racista, patriarcal e que viola diariamente os direitos de minorias, qual é, afinal, a importância de ações como essa? Você ainda acha que esse debate não é sobre você? Um dos principais motivos para que essa inserção seja importante é justamente a possibilidade de centralizar a cultura afro-brasileira como uma referência histórica real e tirar o viés eurocêntrico que se tem sobre a história dos negros no Brasil. Afinal, o negro não passou a existir no momento em que foi escravizado, muito pelo contrário. A história dos afro-brasileiros não começa na escravidão e não termina nela. Então, trazer representações, falas, imagens sobre a cultura é também dissolver a imagem do homem branco europeu protagonista e quebrar o paradigma de que o negro no Brasil e no mundo só existe como ex-escravizado. Mas tão importante quanto isso é entender que o negro é um ser único, complexo, diferenciado entre si e, óbvio, não apenas caracterizado pelas suas experiências com o racismo. O negro fala sobre história, sobre arte, sobre livros, sobre biologia. O negro fala sobre inúmeras outras coisas e vive inúmeras outras coisas. Então, além de difundir a cultura afro-brasileira, é importante entender e valorizar todas essas personalidades do negro brasileiro. Lembra que lá no começo nós propusemos a vocês um exercício de reflexão?
que vocês imaginassem uma lista com os nomes dos 10 personagens mais influentes da história. Pois então, assim nasceu o Consciência Histórica. E pelas próximas 10 semanas, a vida, a obra e os dilemas de 10 mulheres brasileiras servirão como ponto de partida para pensarmos a história do nosso país. É hora de romper este silêncio. E o que nos movimenta é a possibilidade de que o passado pode e deve ser mais plural. Que o conhecimento deve ser construído a partir de perguntas e não de certezas. 15 minutos é o que nós precisamos. 15 minutos da sua atenção pelas próximas 10 semanas. Isso mesmo, a cada semana um novo vídeo. E por isso, também pedimos que vocês nos sigam nas redes sociais e se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube. Basta clicar aí no sininho para receber as notificações. Nos vemos até o próximo vídeo. Até lá!